Às vezes a vida não nos pede para lutar, mas para esperar. E é justamente nessa espera que a maioria de nós se perde, pois fomos ensinados que o silêncio é uma derrota e que a pausa é um sinal de fraqueza. Existe um mistério profundo escondido naquelas pessoas que, apesar de carregarem o peso do mundo nos ombros, mantêm um olhar sereno, como se soubessem de algo que o restante de nós, em nossa pressa angustiada, fomos incapazes de perceber. O caso de seu Antônio não é apenas a história de um homem comum em uma cidadezinha esquecida pelo tempo, mas sim uma investigação sobre a resistência da alma humana diante da injustiça silenciosa e do cansaço que não se cura com o sono. Se você sente que está no seu limite, que o mundo exige de você uma velocidade que seu coração não consegue mais acompanhar, eu convido você a se inscrever aqui no Alma Viva Stories e a nos acompanhar nesta jornada, pois o que seu Antônio descobriu pode ser a chave para você não perder a sua sanidade em um mundo que parece ter enlouquecido. Antônio era um homem de mãos grossas e poucas palavras, um carpinteiro que vivia na periferia de uma cidade onde o progresso passava como um trem-bala, sem nunca parar na sua estação. Durante 30 anos, ele ocupou o mesmo galpão de madeira nos fundos de sua casa, trabalhando em silêncio enquanto a vizinhança mudava. Os prédios subiam e as pessoas ao seu redor se tornavam cada vez mais impacientes e amargas. O mistério que cercava seu Antônio não era o que ele fazia, mas o que ele não fazia. Ele nunca reclamava, nunca apressava um serviço e, estranhamente, nunca parecia ser afetado pelas humilhações cotidianas que a vida lhe impunha. Se um cliente rico chegava gritando por causa de um atraso, Antônio apenas o ouvia, com uma calma que chegava a ser perturbadora, e continuava lixando a madeira como se o tempo fosse uma ilusão que ele já tivesse dominado. As pessoas da cidade o chamavam de o homem que não tinha sangue nas veias, mas a verdade era muito mais complexa e profunda do que a simples apatia. Havia uma investigação ética e espiritual a ser feita sobre o que realmente acontecia no interior daquele galpão. A linha do tempo dessa investigação começa em um outono particularmente rigoroso, quando a vida de Antônio foi colocada à prova de uma maneira que destruiria qualquer pessoa comum. Seu único filho, um rapaz que ele criou com o suor de cada móvel entalhado, decidiu partir, deixando para trás um rastro de dívidas e uma mágoa que Antônio carregou sem proferir uma única ofensa. Foi nesse período que o contexto social da pequena cidade começou a se transformar em um ambiente de julgamento e fofoca. Por que ele não reagia? Por que ele não buscava justiça? Por que ele continuava a trabalhar naquela mesma mesa de sol a sol, com a mesma expressão de quem contempla um horizonte que ninguém mais vê? O mistério central aqui não é o abandono do filho, mas a reação de Antônio ao abandono. Ele não buscou vingança, não buscou culpados e, acima de tudo, não se tornou uma vítima. Ele se tornou um observador. Para entender o segredo da paciência de seu Antônio, precisamos mergulhar nos detalhes verificáveis do seu cotidiano, naquelas pequenas ações que, somadas, revelam o perfil de um homem que decidiu que o mundo exterior não ditaria mais o ritmo do seu batimento cardíaco. Ele acordava às 5 da manhã, não por obrigação, mas para ouvir o som do mundo antes que as vozes humanas começassem a poluir o ar. Ele tomava seu café, observando as formigas no quintal, notando como elas carregavam pesos 10 vezes maiores que seus corpos, sem nunca questionar o sentido do esforço. Antônio entendia que a natureza não tem pressa, e ainda assim, tudo nela é realizado. Ele aplicava essa lógica à sua carpintaria. Enquanto o mercado exigia móveis de aglomerado que montavam em minutos e duravam meses, ele insistia no carvalho e no cedro, madeiras que exigiam tempo para secar, tempo para serem moldadas e uma vida inteira para serem apreciadas. A tensão narrativa desse caso atingiu seu ápice quando uma grande construtora decidiu comprar todo o quarteirão onde ficava a oficina de Antônio para construir um centro comercial de luxo. Todos os vizinhos venderam suas casas rapidamente, movidos pelo medo ou pela ganância, mas Antônio permaneceu. Ele se tornou o último obstáculo para o progresso desenfreado. Advogados internos caros vinham visitá-lo semanalmente, oferecendo quantias que poderiam mudar sua vida, seguidas de ameaças
veladas de desapropriação. E aqui o mistério se aprofunda. Antônio não dizia não por teimosia ou por querer mais dinheiro. Ele apenas dizia que ainda não era o tempo daquela madeira ser movida. Essa frase, enigmática e irritante para os homens de negócios, escondia a filosofia de alguém que compreendeu que a paciência não é a habilidade de esperar, mas a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. Muitos de nós, emocionalmente exaustos, nos identificamos com a pressão que Antônio sofria. Sentimos que o mundo está constantemente tentando nos desapropriar de nossa paz, de nosso tempo e de nossa identidade. A investigação sobre a vida de Antônio nos mostra que a invisibilidade que ele sentia diante da sociedade era, na verdade, seu maior escudo. Como ninguém o via como uma ameaça, ele podia cultivar sua alma sem a interferência dos julgamentos alheios. Ele era o mestre do silêncio em uma era de ruído. No entanto, a pressão da construtora aumentou. Começaram a cortar sua luz, a bloquear o acesso à sua rua e até mesmo a espalhar boatos de que ele estava perdendo a lucidez. Mas Antônio continuava lá, trabalhando à luz de velas, lixando a madeira com a mesma precisão de 30 anos atrás. O que ele estava construindo? Ninguém sabia. O galpão permanecia trancado para curiosos, guardando o resultado de décadas de uma paciência que beirava o sobrenatural. Um dia, o mistério foi parcialmente revelado. Um jovem jornalista da capital, exausto de cobrir tragédias e buscando algo que fizesse sentido em sua própria vida de estresse e ansiedade, decidiu passar uma semana observando seu Antônio de longe. Ele esperava encontrar um velho amargurado, mas encontrou um homem que parecia estar em constante diálogo com o invisível. Em um momento de coragem, o jornalista aproximou-se e perguntou: "Seu Antônio, como o senhor suporta tudo isso sem perder a cabeça? O senhor está perdendo tudo, a vizinhança acabou, sua casa está cercada por escombros, seu filho não... Liga, de onde vem essa calma?" Antônio parou o que estava fazendo, olhou para o jovem com olhos que pareciam ter visto milênios e respondeu com uma voz que não tinha pressa: "Meu filho, a maioria das pessoas tenta controlar o vento. Eu apenas aprendi a ajustar as velas. O que você chama de perda, eu chamo de poda. E a árvore que é podada no tempo certo cresce com mais força no interior." Essa resposta não era um conselho motivacional barato, era a constatação de um fato verificado pela própria vida de Antônio. Ele explicou que a paciência não era uma espera passiva, mas uma preparação ativa. Ele não estava esperando que os problemas fossem embora. Ele estava permitindo que os problemas o transformassem em alguém que os problemas não podiam mais ferir. O mistério da paciência de Antônio era, na verdade, um mistério sobre a identidade. Ele sabia quem era, independentemente do que possuía ou do que os outros pensavam dele. Ele não era o carpinteiro que estava sendo despejado. Ele era o homem que habitava a eternidade em cada movimento de sua plaina. O jornalista, que antes via apenas um caso de teimosia, começou a perceber que estava diante de uma solução para o dilema da exaustão moderna. A linha do tempo do caso de seu Antônio nos leva agora ao momento em que a construtora finalmente conseguiu a ordem judicial para a demolição. Naquela manhã, as máquinas pesadas rugiam na porta do galpão. A cidade inteira parou para ver o fim do teimoso. Antônio saiu da oficina, carregando apenas uma pequena caixa de madeira, entalhada com uma perfeição que desafiava a visão humana. Ele não olhou para trás quando as paredes de madeira começaram a ceder sob o peso das escavadeiras. Ele caminhou em direção à praça central e sentou-se em um banco colocando a caixa ao seu lado. O jornalista que o seguia notou que Antônio não tinha lágrimas nos olhos, mas sim uma expressão de conclusão, como se um ciclo difícil tivesse finalmente se fechado para dar lugar a algo novo. O que havia naquela caixa? Esse era o elemento-chave final da nossa investigação. Quando Antônio finalmente a abriu, não havia ouro, nem documentos, nem fotos antigas. Havia apenas sementes. Sementes de árvores raras que ele vinha coletando e preparando ao longo de 30 anos. Ele explicou que a paciência dele tinha um propósito. Ele estava esperando o solo da cidade ficar tão saturado de cimento e ganância que a necessidade de algo verde e vivo se tornasse insuportável. Ele sabia que a construtora falharia, não porque ele lutaria contra ela,
mas porque o modelo de vida que ela oferecia era insustentável para a alma humana. Antônio não estava protegendo um galpão, ele estava protegendo o futuro. Ele passou as décadas de silêncio, preparando a vida que viria depois que o ruído cessasse. O desdobramento desse caso foi surpreendente. A construtora, de fato, faliu 2 anos depois, deixando o terreno abandonado e cheio de entulho. Antônio, que havia se mudado para um pequeno abrigo nos arredores, voltava ao terreno todas as noites em silêncio para plantar suas sementes no meio das fendas do concreto. Hoje, quem passa por aquele local não vê um centro comercial, mas uma floresta urbana espontânea que nasceu do que todos consideravam ruína. As pessoas que antes o chamavam de louco agora buscam a sombra daquelas árvores para descansar do calor e do cansaço da vida urbana. Antônio nunca deu uma palestra, nunca escreveu um livro de autoajuda e nunca pediu reconhecimento. Ele apenas suportou o tempo necessário para que a vida pudesse brotar novamente. A história de seu Antônio nos ensina que o cansaço existencial que sentimos, muitas vezes, vem da nossa tentativa de acelerar processos que só o tempo pode curar. Sentimos-nos invisíveis e injustiçados porque medimos nossa vitória pela velocidade da recompensa e não pela profundidade das nossas raízes. O segredo que ele sabia, e nós não, é que a paciência é uma forma de fé que não precisa de templos. Ela se manifesta na nossa capacidade de continuar sendo bons, mesmo quando o mundo é injusto, e de continuar sendo calmos, mesmo quando tudo ao redor é caos. Ele não venceu a construtora no tribunal, ele a venceu na permanência. Ele suportou sem perder a alma, e no fim, foi a sua alma que moldou a paisagem. Esta narrativa não pretende ser uma solução mágica para as suas dores, mas um espelho. Talvez você, que está ouvindo isto agora, seja o Antônio da sua própria história. Talvez você esteja em um galpão cercado por máquinas que querem demolir sua esperança. Ou talvez você esteja lidando com o silêncio de um filho ou a ingratidão de um chefe. O convite que este caso real de resistência emocional nos faz é o de olhar para a nossa dor não como um beco sem saída, mas como um período de maturação. O que você está cultivando no silêncio da sua oficina interior? Que sementes você está protegendo enquanto o mundo lá fora grita por resultados imediatos? A investigação sobre a paciência nos leva a concluir que a maior injustiça que cometemos é contra nós mesmos, quando aceitamos o ritmo frenético do mundo como se fosse o único possível. Seu Antônio provou que existe uma dignidade inabalável em saber esperar a sua hora, sem se deixar contaminar pelo veneno da amargura. Ele nos ensina que a providência não é algo que cai do céu de forma mágica, mas algo que brota da terra quando temos a coragem de plantar no escuro. A dor tem sentido, sim, mas esse sentido muitas vezes só é revelado na última página do capítulo, quando o que parecia ser o fim se revela apenas como o preparo do solo. Se você chegou até aqui, é porque algo nesta história ressoou no seu cansaço. Você não está sozinho na sua espera. Existem milhares de Antônios espalhados pelo mundo, sustentando a realidade com sua paciência invisível. Se este vídeo trouxe um pouco de paz ao seu coração ou te ajudou a enxergar sua luta por outra perspectiva, eu te peço que não guarde isso apenas para você. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário contando qual é a madeira que você está tentando moldar hoje. E compartilhe esta história com alguém que você sabe que está exausto e precisa de um abraço na alma. A sua interação é o que permite que este canal continue sendo um refúgio para quem precisa lembrar que a sua dor tem sentido. Que a calma de seu Antônio te acompanhe nesta noite e que você possa descansar sabendo que, no tempo certo, as sementes que você plantou com lágrimas darão frutos que o cimento do mundo jamais poderá sufocar. Fique em paz e até a próxima história.